Mas afinal de contas, o que é filosofia? Parece que filosofia virou uma palavra meio comum de se utilizar para qualquer coisa. Isso é um grande mal, é um desrespeito e uma desvalorização das palavras e principalmente da construção histórica de uma área do conhecimento que é tão rica e tão cheia de detalhes, cheia de informações, de formas específicas de raciocinar e de se chegar a novas informações e novos conteúdos. A filosofia ela veio de um movimento em que o mito, a religião não se faziam mais o suficiente para explicar o mundo. O mito se tornava algo extremamente limitado para o desejo de conhecimento do ser humano. Porém, apesar da filosofia ter vindo como uma insatisfação da mitologia, ela não substituiu o mito. Ela caminhou lado a lado, assim como hoje a ciência não substitui a filosofia e ainda caminham juntas, quando por pensadores inteligentes e de bom senso ambas caminham em pé de igualdade. Somente aqueles tolos que não conhecem de fato o método científico acreditam que ele seja muito superior a qualquer outra forma de pensamento. Quem de fato estudou a ciência e compreendeu o que é ser científico, sabe que o primeiro pressuposto da ciência é justamente a dúvida, a incerteza e a possibilidade de mudar de opinião a qualquer momento diante de novas informações e novas descobertas. E nesse sentido, a filosofia se criou como uma forma de pensar, uma forma de estabelecer um pensamento lógico que levasse a deduções sensatas e racionais. A tão aclamada razão, que é basicamente o máximo a se buscar com a filosofia. Somos naturalmente dados ao pensamento filosófico. As crianças nascem com um interesse legitimamente filosófico, interesse pelo mundo, pela vida, por outros humanos, pela natureza, pelo conhecimento em geral. Infelizmente, nós damos conta de matar na maioria das crianças esse pensamento e esse desejo pelo conhecimento. Matamos ele com respostas estúpidas e inúteis, ao invés de nos dedicarmos alguns minutos a mais em explicar para a criança o que ela nos pergunta. Damos respostas completamente banais ou então simplesmente o adulto olha para a criança e diz que ela ainda não tem idade para saber disso, ao invés de admitir a sua ignorância e dizer que é incompetente demais para explicar de uma maneira decente à criança o que ela pergunta. Freud, em suas obras, já explanava a respeito da curiosidade infantil e das teorias formuladas pela criança. E quando estudamos esse aspecto das obras freudianas, percebemos claramente a semelhança entre as teorias formuladas pela criança com o pensamento filosófico dos filósofos clássicos da antiga Grécia. É assim que surge a filosofia, um movimento de curiosidade, no qual os filósofos se colocam a pensar inicialmente a respeito da physis, do início do surgimento do mundo, da origem de todas as coisas, de onde viria tudo existente à nossa volta, e a partir desse raciocínio buscam, por deduções lógicas, estabelecer um pensamento, algo coerente, algo que possa ser colocado à prova de questionamentos para tentar desse modo descobrir se permanece como uma teoria válida ou se é derrubada por argumentos lógicos. Mais tarde, esse método será submetido principalmente por Sócrates e seus discípulos aos sentimentos, emoções, pensamentos e ações humanas. Etimologicamente falando, filosofia significa amigo da sabedoria. Até onde temos conhecimento, uma pessoa se referiu a Pitágoras de uma maneira a elogiá-lo, dizendo que ele era detentor de muito conhecimento
E Pitágoras teria retrucado dizendo: não, apenas tem uma certa amizade pela sabedoria. E daí surge o nome que iria perdurar por tantos séculos como uma forma de se referir a essas pessoas que se interessavam pelo mundo no qual estavam, que buscavam conhecer melhor o funcionamento, inicialmente das coisas físicas e posteriormente das emoções, sentimentos e ações humanas. Inicialmente a filosofia era uma grande área ampla que se dedicava a todos os conhecimentos que hoje consideramos científicos. Foi da filosofia que veio todo o conhecimento físico, biológico, químico, toda a busca de compreensão do mundo, das plantas, dos animais, do cosmos, da astronomia, de várias áreas que hoje são áreas científicas independentes e que surgiram no pensamento filosófico. Muitas das classificações de animais e plantas que utilizamos até a atualidade são de origem de Aristóteles, que viveu mais de 300 anos antes de zero. Posteriormente, a filosofia se volta muito mais a coisas especificamente da existência humana como sociedade. Então, a filosofia acaba adquirindo um sentido mais da moral, da ética, da política, de um bom convívio social, de um bom convívio entre humanos, de como formular sociedades mais eficientes para a nossa sobrevivência, para a nossa felicidade. Ela se volta a sentimentos e emoções característicos do ser humano, como a própria noção de felicidade, tristeza, amor, carinho, paternidade, maternidade, coisas bastante emocionais e sentimentais. Isso perdura em parte até os tempos atuais, apesar das áreas mais da física, da biologia e da química terem se tornado ciências independentes e, portanto, não mais de domínio da filosofia, ainda assim perdura a filosofia como uma forma mais coerente de se pensar a vida em sociedade, de se pensar aspectos como a ética e a moral sendo um código de regras pessoal que cada sujeito toma para si como a forma de conviver melhor com o seu eu. E sendo a ética um código com regras sociais, a forma como eu me manifesto em sociedade buscando o melhor convívio e buscando o melhor para todos, buscando uma sobrevivência e uma felicidade individual e coletiva, considerando que somos animais sociais e, como tais, precisamos do outro. Precisamos de outro humano para sobreviver e, sendo assim, precisamos conviver com esses outros humanos de uma maneira benéfica a todos. E, nesse sentido, a filosofia permanece com seus estudos, discussões e com a sua forma de organização de pensamento, buscando compreender melhor como podemos viver melhor e de maneira mais eficiente em sociedade. Infelizmente, ao longo dos séculos de existência da filosofia, ela vem sendo constantemente desrespeitada, seja pelas pessoas comuns que, dado a não compreenderem exatamente o que é a filosofia, se referem a ela de maneira extremamente comum e desrespeitosa, achando que qualquer coisa que se faça é filosofia, seja também pelos próprios representantes que deveriam aclamá-la e levá-la a todos de uma forma acessível e acabam monopolizando e deixando-a trancafiada nas grades de universidades que produzem conteúdos extremamente boçais e pouco acessíveis à população em geral. Infelizmente, dado essa forma desrespeitosa que se trata a filosofia, ou pelo desconhecimento ou pela elitização desnecessária dela, acaba que a população não compreende o sentido da filosofia, sua importância, e considera como uma área banal, ultrapassada e desnecessária. Enquanto, na realidade, a filosofia é uma das poucas formas válidas ainda de se pensar o bom convívio social, de se pensar o que está para além da lei e de se pensar a própria lei,
já que a lei muda e não muda sem motivos, ela é constantemente revista porque as leis servem a um determinado período e uma determinada forma de pensamento, enquanto a filosofia serve à razão, e a razão é universal. Indiferente ao tempo, ao período, à situação vivenciada, a busca pela razão é a única forma de se reconsiderar preconceitos, de se mudar pensamentos retrógrados e de se criar novas ideias mais coerentes com cada período. Citando Nietzsche, a filosofia serve para questionar verdades absolutas, para derrubar idolatrias, para repensar o convívio social e o que se estabelece como certo e errado, para relativizar a moral, para relativizar a ética e para entender que as coisas mudam de acordo com novas interpretações, de acordo com novas leituras do mundo. Citando ainda Sartre, a filosofia serve para nos dar uma melhor compreensão da nossa existência, do sentido da nossa vida, do sentido que nós damos e criamos para ela. A filosofia serve para nos colocar de frente com nós mesmos e para nos atribuir mais responsabilidade sobre o que somos. Se fôssemos ainda tomar por base Platão, poderíamos dizer que a filosofia nos serve para enxergar um mundo para além do sensível, para enxergar um mundo para além do palpável, do que enxergamos com os olhos, mas poder enxergar um mundo com a nossa alma, enxergar o mundo com a razão, enxergar um mundo que talvez não seja acessível pelos nossos sentidos. Se eu ainda tomasse por base Sócrates, poderia dizer que a filosofia nos serve para questionarmos a própria filosofia, para questionarmos o pensamento e o conhecimento, para nos darmos um pouco mais conta da dimensão da nossa ignorância, do quanto nós não sabemos e o quanto isso é significativo diante da pequena parcela que sabemos. Questionar a nossa própria noção de humanos, de sentimentos, de sociedade. Ainda retomando Nietzsche, poderia dizer que a filosofia tende a nos levar a uma versão melhor de nós mesmos. Poderia dizer que a filosofia nos leva a pensar sobre coisas extremamente abstratas que não são acessíveis por nenhuma das nossas ciências. Dentre elas, a própria moral e ética. Porém, essas abstrações se fazem reais no nosso dia a dia, no nosso convívio social, na nossa realização profissional e pessoal. E tais abstrações mexem com a nossa vida de uma maneira muito significativa. Precisam ser pensadas, precisam ser revistas, mas não podem ser colocadas em tubos de ensaio. Não podem ser misturadas a líquidos base para se fazer novas descobertas a respeito. Só podem ser tratadas pela ferramenta mais antiga e mais sublime que o ser humano tem. A arte da razão, do pensar, do avaliar, do ler, rever, refazer, reescrever.